tinha muita reverência. Então vamos ver. Diz assim, João, Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Pode sentar, irmãos. Pode sentar. Esse texto, Jesus já estava chegando ao final do seu ministério aqui na terra, e ele dá algumas instruções importantes aos seus discípulos. João 15, versículos 1 e 2. Nós vamos até o versículo 20. Então, Jesus estava já no final do seu ministério e ele dá algumas instruções específicas aos seus discípulos. Mas sempre quando nós lemos o Novo Testamento, nós temos que trazê-lo para o nosso dia a dia. Temos que fazer um paralelo para a época em que nós estamos vivendo. Assim a pregação do Antigo Testamento quanto do Novo. Porque ele tem um objetivo que é a instrução, o conhecimento, a prática e a vida das pessoas. Né? Então nós não podemos ficar no texto, muitos irmãos falam, mas era naquela época. Não tem problema que era naquela época, mas ele é aplicável ao nosso dia a dia. E aqui nós vemos Jesus falando com os seus discípulos, né? Quase que pela última vez, instruindo. E eu fui lendo esse texto e cheguei ao final, né? Eu gostaria de dar esse título para o texto. Seria um chamado de Jesus para que nós fôssemos. Então, eu gostaria que os irmãos pensassem dessa forma. Como se Deus, por Jesus Cristo, estivesse te chamando para ir. Né? Para ir. Então, vamos pensar dessa forma. E ele começa no versículo 1 falando, eu sou a videira verdadeira. Quer dizer, Jesus era a árvore certa, verdadeira, inconfundível, né? Não havia outra, como ele fala aqui mesmo. Eu sou a videira. Quer dizer, uma fruta que daria uvas. E meu Pai é o lavrador, é aquele que cuida. Ou seja, Jesus fala, eu sou a lavoura, né? E o meu Pai é aquele que cuida da lavoura. Várias passagens no texto, durante o Novo Testamento, nos Evangelhos, nós vemos Jesus falando de um campo pronto para colheita, já branco, uma seara, sempre fazendo essas comparações de uma lavoura. Então ele fala, eu sou a videira, eu sou a planta, eu sou aí a vide, né? A parreira de uvas, vamos dizer assim. É importante entendermos isso. E meu Pai, o lavrador, aquele que cuida. Então Deus sempre cuidou do plano de Deus. Deus sempre estava no comando, cuidando. Jesus não confundiu as coisas aqui. Eu sou a videira. E o meu Pai é aquele que cuida, é o dono do campo.
é o dono da obra, é o dono da fazenda, né? É o meu pai, é Deus, eu sou a plantação. Por que eu estou frisando isso? Porque Jesus ele vai nos chamar agora, versículo 2. Ele fala, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então ele compara o reino de Deus a uma plantação. Né? Limpa-se umas, tira-se outras. A intenção de Deus é esse procedimento, né, que precisa estar na videira, no tronco, como o Salmo 1 fala, né? Que a planta arraigada no Senhor, ela produz seu fruto na estação certa. Salmo 1 ele fala isso, se referindo àqueles que estão ligados a Deus. E aqui da mesma forma, ele está falando a mesma coisa, relacionado a isso. Toda vara em mim que não dá fruto, quer dizer, ela não faz parte, ela está seca, né? Ela não tem mais serventia ali, mas tira para que outra possa tomar o seu lugar. É isso que ele está dizendo. Mas nós vamos entender mais à frente ainda. Versículo 3. E ele fala, agora ele começa a falar, e eu quero que os irmãos pensem nisso, né? Deus chamando você para ir. Esse ir é fazer alguma coisa. É desenvolver, talvez, um ministério. É desenvolver algo na obra do Senhor. É estar ligado na videira, sendo cuidado por Deus, o Pai. Esse é o intuito da mensagem. Versículo 3, pessoal. Vós já estáis limpos, né, pela palavra que vos tenho falado. Então, nós podemos ver nesse versículo que eles já estavam lavados pela palavra. É importante que nós estejamos também lavados pela palavra. A palavra de Deus é comparada à água, né, que lava o pecado. Falou para Nicodemos, mas você já está lavado. Você tem que ser lavado pela palavra. Então ele falou, vocês, meus discípulos, e esses meus discípulos somos nós hoje. Por isso nós temos que transportar o texto para o nosso dia a dia. Ele falou, vocês, meus discípulos, já estão limpos. Já não estão mais sujos, não está mais cheio de espinho, não está mais cheio de coisas, já não está mais de uma vida sem conhecimento de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quer dizer, eu tenho falado a vocês, explicado os procedimentos, como se deve fazer para entrar no reino de Deus, como vocês devem fazer para viver no reino de Deus, e o que vocês têm que fazer daqui para frente. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Nós já estamos limpos se nós cremos em Jesus pela sua palavra, ou seja, pela Bíblia. Nós já estamos limpos. Nós somos os seus discípulos hoje. Você que já aceitou Cristo, você que está sentado aí, essas palavras são para nós. Nós já estamos limpos. Vós estáis limpos. Vocês têm conhecimento de Deus. Vocês não estão mais sujos, obscuros pelo pecado. Vocês estão limpos. Pela palavra que vos tenho falado. É a mesma palavra que eles falaram, nós lemos. É a mesma palavra que foi falada por Jesus.
Alguém escreveu a palavra que ele falou, e nós estamos lendo aqui. Nós temos ela ao nosso encontro, talvez uma oportunidade maior de termos sempre a palavra aqui para consultarmos. Os discípulos, os irmãos do primeiro século, os irmãos do passado, eles não tinham isso, eles só ouviam. Eles só ouviam. Nós não, nós podemos ler, nós podemos confirmar, nós podemos buscar, nós podemos folhear. Nós temos a palavra na nossa mão. É mais fácil. Mas eles tinham que ouvir, inculcar, entender, para crer. Veja, é um pouco mais difícil. Versículo 3, versículo 4 e 5. Eu vou sequenciando aí, irmãos. Versículos 4 e 5 agora. Então ele falou, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Quer dizer, não tem como estar na videira que é Jesus, se não for pela palavra. Não tem como dar frutos, se não for pela palavra, se não estiver limpo, se não estiver adequado, para esse procedimento. Versículo 4. Quer dizer, estai em mim. É o que eu acabei de dizer, pastor. Eu sou a videira. Eu sou a videira. Meu pai é o agricultor. É o lavrador. Aquele que cuida. O lavrador, ele cuida da planta. Ele tira os galhos que não dão mais frutos. Ele cuida daqueles que dão fruto, para que a sua lavoura possa progredir. Então, a igreja, nós somos comparados a uma lavoura que deverá produzir seu fruto, ou seus frutos, na estação certa. E ele fala, estai em mim. Se não estiverem, ele falou assim, para os discípulos, se vocês não estiverem em mim, vocês não podem dar frutos. Não existe frutos daqueles que não estão em Jesus. Versículo 4, continuando. Está em mim e eu em vós. Como a vara desse mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Quer dizer, se nós não estivermos, se os seus discípulos não estiver intimamente ligado no tronco, na videira que é Jesus, ele não vai produzir frutos. Ele não vai produzir fruto nenhum. Não tem como dar fruto se não estiver ligado em Jesus. Não há maneira de produzir frutos. Ele falou aqui, está em mim e eu em vós. Não é só eu estarei em vós. Jesus não falou isso. Ele começou, está em mim, ligue-se primeiro você em mim. Quer dizer, nós devemos sempre estar ligados em Jesus. Libertos do pecado, limpos. Sempre pela oração, pela súplica. Pecou, vamos dizer assim, sujou. Pediu perdão, limpou-se, Deus limpa. E aí você está sempre pronto, os ramos que aparecem. Os nossos pecados são aquelas coisas que vão aparecendo em uma planta que você tem que limpar, cuidar dela, e quando nós vamos fazendo esse procedimento do cuidado diário da nossa vida cristã com Deus, então nós produzimos frutos. Versículo 4. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Ele falou assim, vocês são as varas. Somente vocês não dão frutos. Então, dentro do plano de Deus, existe todo um procedimento que, para que ele funcione, precisa estar cada coisa no seu devido lugar. Fora desse lugar, eu não posso produzir frutos como Deus queria, ou como Deus vai aprovar. Eu tenho que sempre estar ligado a Deus, nessa lavoura.
ele representa aqui pela sua videira. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Quer dizer, se não estiver em Cristo, verdadeiramente não se produz fruto. É importante que as pessoas estejam ligadas na videira. E a Bíblia fala que para estarmos ligados na videira, nós devemos estar membrados a uma igreja, não é isso? Aí não fala assim, o que eu cortar aqui, o que eu tirar aqui, Deus desliga do céu. Então, são passos importantes. Ele falando da vara aqui. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Eu não posso dar fruto sozinho. Não há essa possibilidade. Eu posso dar fruto, meus frutos, mas não o fruto da videira que deveria se dar. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Se vocês não estiverem ligados em mim, e como é que eu estou ligado em Cristo? Quando eu estou ligado geralmente a uma igreja. Por isso ele falou em Mateus 18, 16, 18, que a igreja ela pode cortar, tirar uma pessoa da igreja, da comunhão com Deus, ligar e religar. É importante frisar isso. As pessoas acham que elas podem fazer de qualquer forma. Jesus falou assim, olha, onde tiver 2 ou 3 reunidos, nós estamos de um grupo, ele formaria a sua igreja, e que esses irmãos juntos trabalhariam. Versículo 4, versículo 5, diz assim, e eu sou a videira. Vocês, ele deixou bem claro isso, eu sou a videira. Não é nenhum irmão, não é nenhum pastor, não é nenhum líder. Eu sou a videira, Jesus. Não é Deus que é a videira. Deus é o dono, né? Deus é o patrão, aquele que cuida, aquele que faz com que o trabalho prospere. É aquele que cuida da plantação. Eu sou a videira. Então, Jesus é a videira. Vocês, as varas. E essas varas, diz ele, quem está em mim, ele não disse se eu estiver nele, eu vou produzir fruto. Quem está em mim e eu nele. Quer dizer, tem que ter a consonância, a concordância para que a minha vida possa ser espiritual e possa dar fruto, e esses frutos possam ser aceitos por Jesus. Né? Então aqui, eu sou a videira, são as coisas separadas. Vocês, né, os discípulos, nós, as varas, quem estiver em mim e eu, Jesus, nele, se tiver esse acordo, se tiver como se deve estar, esse dá muito fruto. Né? Versículo 5. Porque sem mim nada podeis fazer. Pessoal, só, realmente, né? Se Jesus é a planta, e nós somos os discípulos aqui, que ele colocou, são as varas não podem ter as proteínas se não tiverem ligadas no caule da planta original, porque é ela que vai trazer as coisas importantes para que as varas produzam fruto, e não o caule produz fruto. Quem produz fruto são os ramos, não é? Então Jesus falou isso. Importante de estar em mim e de dar muito fruto. É o que eu queria frisar nesse texto aqui. Só há produção de fruto se estiver em Cristo, diariamente. A vida diária em Jesus resulta em frutos. Então, o que é que Deus falou para os seus discípulos, através de Jesus, né? É importante que vocês estejam em mim e que deem muito fruto. Porque eu forneço todos os nutrientes necessários para que vocês produzam muito fruto. Então, eu entendo que Deus, por Jesus Cristo, ele não se contenta no pouco fruto, ou no não fruto nenhum.
Certa vez ele passou em uma figueira que não deu nada, e falou assim, ó, arranque para que o fogo consuma. Outra vez ele falou assim, olha, muitos de vocês são árvores que só têm folhas, não servem para nada. O ideal da árvore é que ela dê frutos. Né? E ele fala aqui, né? Versículos 6. Versículo 6, ele fala, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os que colhem e lançam no fogo, e ardem. Ele falou assim, muitos não vão dar frutos nenhum. Se alguém não estiver em mim, se estiver no meio de vocês, dos discípulos lá, se estiver no nosso meio aqui, e não dá fruto nenhum, é porque apenas estão no meio de vocês, e não ligados na videira. Hoje nós estamos num mundo mais conturbado, às vezes nós não vemos frutos, e falar, irmão, tem que dar fruto. Entra nesse versículo aqui. Ele está dizendo, se alguém não estiver em mim, a não produção de fruto é talvez porque as pessoas não estão em Cristo. E elas talvez sejam uma daquelas sementes, né, das 3 tipos de semente, que vai chegar uma hora que não vai produzir fruto nenhum. Mas aí ele fala, aquele que foi semeado em boa terra, boa terra, e essa aqui é a comparação que a videira é boa terra, porque é Jesus, vai dar muito fruto. Como ele diz, mas aqueles que não estiverem em mim, será lançado fora. Né? Como a vara, como de comparação. Então, pode-se viver sem dar fruto? É uma pergunta. Não. Se estivermos ligados em Jesus por esse texto, assim como ele falou para os seus discípulos, deve haver produção de fruto. Em que quantidade, não sei, mas que deve haver produção de fruto, deve haver. Porque o pai é o lavrador e ele limpa os ramos para que eles deem mais fruto e corta aqueles ramos, ele tira aqueles ramos que não produzem nada. Versículo 7. Se vós, é uma dúvida, como o versículo 6. Se, ele direciona essa palavra para vocês. Se você, né, vamos dizer assim, se vocês, discípulos, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Quer dizer, vai haver uma consonância com o Pai, com o dono. Por quê? Porque ele vai estar produzindo fruto, ele vai estar em comunhão com o Pai. Essa questão do pedir tudo que quiser, eu entendo da seguinte forma. Quando as pessoas estão próximas de Deus, elas pedem aquilo que é realmente necessário. Ele não vai pedir coisas que não lhes é necessário. Então Deus vai atender. Por quê? Porque ele está produzindo muito fruto. Ele está ligado à árvore. Versículo 8. Vocês, versículo 7, ele expressa a íntima comunhão com Deus, com Jesus. Essa íntima comunhão com Jesus faz com que as coisas que as pessoas pedem, ele as realiza. Né, irmão Francisco? O irmão Francisco ia pregar esses dias, é interessante, foi aquele caso. E ele não me pediu, ele orou, e Deus o quê? Atendeu. Eu convidei ele no dia do trabalho lá de Hortolândia. Irmão, quer pregar? Era o que você queria, não é? Então a gente vê que é a íntima comunhão com Deus.
O irmão não me pediu para pregar, mas ele queria pregar, ele achou um texto que ele queria pregar. E Deus me tocou para que eu falasse, irmão, prega domingo que vem. Então é isso que ele falou. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Tem aqueles irmãos que às vezes eles querem fazer as coisas e eles ficam importunando. Às vezes você fala, não é para fazer agora, não é o momento, não, vamos fazer agora. E não é assim, muitas vezes é a íntima comunhão que você tem em oração que faz com que as coisas aconteçam de forma correta. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai. Nisto é glorificado meu Pai. Eu não vou me lembrar agora, mas eu sei que tem um versículo em Efésios 1 que fala que nós somos criados para a sua glória, não é? Eu sei que é lá em Efésios 1. Isso eu acho que está fazendo uma ligação com esse versículo. Eu sei que é Efésios 1. Eu não vou achar agora aqui, não vou perder muito tempo. Mas ali fala que nós somos criados, ao versículo 12, Efésios 1 e 12. Diz assim, né? Todos acharam? O que diz aí? Pode ler alguém? 1 e 12, não é isso? Isso. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. E o 11 também, irmão. Pode ler o 11. Nele digo, porque também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Todos. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então nós somos criados aqui, o propósito disso foi para o louvor da sua glória. E Jesus falou aqui em João 15, versículo 8, nisto é glorificado meu Pai. Agora nós vamos ver como é que eu glorifico então a Deus, o Pai. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai. Fazendo o quê? Deis fruto. É isso aqui daí? Que deis muito fruto. Que você proporcione muito trabalho. Ou seja, que a sua vida seja em dedicação a Deus. Então, como é que eu glorifico a Deus? Nisso é glorificado meu Pai, é honrado meu Pai, é enaltecido meu Pai, em que vocês deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Então, como é que nós glorificamos a Deus só louvando? Não. É um trabalho, é uma vida de trabalho a Deus. Produção de fruto. E fruto você produz de várias maneiras. É o serviço prestado a Deus. Nós somos criados para o louvor da sua glória, mas esse louvor só funciona, só realmente se completa quando há produção de frutos. E muito fruto. Deus, Ele falou aqui através de Jesus que Ele não se contenta com pouco fruto. Ou seja, muito fruto. Então, se você quer a resposta daquele versículo, como é que eu glorifico a Deus? Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. E não somente servos, A gente passa de uma condição para outra.
de uma coisa para outra. Não somente ouvintes, não somente de seguidores. Jesus tinha muitos seguidores que teve uma hora que eles desapareceram. Ele falou para Pedro, olha, cadê aquela multidão? Eram seguidores. Produziam frutos? Não. Não estavam ligados em Cristo. Por isso que não produziam frutos. Mas seguiam Jesus. E Jesus falou, cadê aquela multidão? Você quer ir também, Pedro? Ele falou assim, para onde vamos nós? Se o Senhor tem, ou é a palavra da verdade, se o Senhor é o caminho para o céu, se o Senhor é a fonte de esperança, se o Senhor é o nosso mestre, para onde vamos nós? Vamos ficar contigo. Então ele disse aqui, a diferença do discípulo. O discípulo é aquele que aprende e que pratica. O seguidor não, ele só segue. Eu vou para lá, ele vai também. Eu vou para cá, ele vem também. Mas segue. O discípulo não. O discípulo ele aprende e desenvolve o seu aprendizado através de serviço. Aí isso ele falou assim, então vocês, nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e então vocês serão meus discípulos. Então Deus quer que nós demos muito fruto, muito mesmo, e que nós seremos seus discípulos. E não somente seguidores, mas discípulos de Jesus. Aquele que aprende, aquele que desenvolve. Versículo 9. Glorificamos a Deus pelo serviço prestado a Ele de diversas formas. Os frutos são diversas formas que você pode atuar na sua igreja. O lugar de produzir fruto é através da igreja, através dos ministérios, através dos serviços que tem para ser feito. Versículo 9, 10 e 11. Um exemplo dado por Jesus. Permanecei. Como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós. Então Jesus nos ama. Amou o discípulo, ama-nos também. O que Ele quer de nós? Permanecei no meu amor. Que nós permanecemos no seu amor. Porque Jesus morreu por nós. Esse foi o amor demonstrado na cruz por você. Não é por toda a humanidade, é por cada pessoa. Jesus morreu por todos, mas todos aqueles que recebem a palavra da salvação. Ele morreu pelas pessoas que recebem. E se eu recebi, então devo permanecer nesse amor, no amor que ele morreu lá na cruz. Versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Se vocês guardam a minha palavra, foi para os seus discípulos daquela vez, né? Os discípulos aqui. Se vocês guardarem aquilo que eu vos ensinei, então vocês permanecem no meu amor. Então, se nós guardarmos aquilo que nós aprendemos, ou seja, a sua palavra, permanecemos no seu amor. Versículo 10. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então Deus falou assim, olha, eu permaneço no amor do Pai e vocês devem permanecer no meu amor. Eu guardei as palavras ensinadas por Deus. Jesus falando, vocês devem guardar as palavras por mim ensinadas. E nós devemos guardar, nós hoje devemos guardar a palavra ensinada por Jesus, a palavra ensinada pelos seus apóstolos, a palavra ensinada por Paulo, a palavra ensinada pela Bíblia. Assim nós permanecemos no seu amor. Versículo 11. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo, a minha alegria, permaneça em vós, e a minha alegria seja completa.
Quer dizer, Deus ele quer que o cristão, aquele que permanece na videira, aquele que está limpo, né, aquele que glorifica a Deus pelos seus frutos, que a sua alegria, o seu gozo seja completo, que essa pessoa tenha uma vida de satisfação plena, completa. E essa satisfação, ela está em Jesus Cristo.